que é esse objeto que orbita a Terra há mais de 13 mil anos? Conheça a teoria do satélite extraterrestre Black Knight. Esse misterioso objeto artificial foi visto e fotografado por astronautas. Algumas pessoas acreditam que se trata de um satélite extraterrestre, e outros sugerem que se trata de uma tecnologia desconhecida que orbita a Terra há mais de 13 mil anos. Mas de onde surgiu essa ideia? Ela tem fundamentos interessantes, então vamos entender a história desde o começo. No ano de 1998, durante a histórica missão STS-88, tripulantes do ônibus espacial fotografaram um estranho objeto na órbita polar da Terra. Esse objeto, sem uma forma definida, chamou a atenção de todos que viram. Nesse primeiro momento, ninguém da missão conseguiu identificar o que poderia ser essa estranha forma. Não se parecia com nada visto antes no espaço. Depois que as imagens foram divulgadas, iniciaram as especulações. Mas o interessante é que quando essas fotos foram tiradas, já existia uma ideia, ou teoria, praticamente pronta. Para alguns foi a cartada final, a peça que faltava no quebra-cabeças. Nikola Tesla, em 1899, foi um dos precursores da tecnologia envolvendo frequências de rádio, e durante suas primeiras experiências, afirmou que ouviu algumas interferências vindas do espaço. Ele acreditava que talvez essas frequências de rádio desconhecidas, que causavam as distorções no sinal, poderiam estar vindo de dispositivos eletrônicos de fora da Terra. Mas só para você se localizar no contexto dessa fala, nessa época, a humanidade ainda não tinha lançado seus primeiros satélites artificiais para o espaço, lembrando que o ano é 1899. Essa afirmação de Tesla deixou uma lacuna aberta para que muita gente acreditasse que tecnologias extraterrestres possivelmente estavam nos observando do espaço. Ou seja, ele acabou difundindo ainda mais, ou reforçando a ideia de vida inteligente e tecnológica nos visitando, e nos olhando de cima. Interessante que no ano de 1928, esse mesmo sinal foi captado, quando alguns pesquisadores de Oslo, na Noruega, faziam algumas experiências com ondas curtas de rádio. Anos mais tarde, em 1954, o pesquisador da Força Aérea Americana Donald K. Huey, que foi um homem muito conceituado e pioneiro na aviação dos Estados Unidos, relatou em um artigo a detecção de 2 objetos orbitando a Terra. Também é interessante lembrar que, nessa época, nenhum país tinha tecnologia suficiente para posicionar satélites em órbita. O primeiro foi o Sputnik 1 em 1957, marcando o início da corrida espacial. Esse artigo foi muito divulgado na época, inclusive publicado por alguns jornais, incluindo o St. Louis Post-Dispatch e o San Francisco Examiner. Mais um fato que fortaleceu o desenvolvimento dessa teoria ocorreu no ano de 1960, quando Estados Unidos e Rússia já possuíam cada um seus satélites em órbita. Analistas do Programa de Monitoramento de Radares americano captaram a assinatura de um objeto orbitando a Terra, e esse tal objeto não pertencia a nenhum dos 2 países. Olha só que interessante. Já em 1963, o astronauta Gordon Cooper chegou a relatar estar vendo o Cavaleiro Negro em órbita, tendo seu relato fortalecido por mais de 100 pessoas que testemunharam nos radares, sendo essas testemunhas pessoas que trabalhavam monitorando a missão em uma base da NASA. Mas de onde surgiu a ideia dos 13 mil anos? Em 1973, o astrônomo escocês Duncan Lunan revisitou aquela pesquisa de 1928 em Oslo, onde os pesquisadores noruegueses e holandeses captaram os sinais de rádio vindos do espaço. De acordo com sua pesquisa e avaliação dos dados recebidos na época, o fez chegar à conclusão de que as frequências recebidas por nós humanos vinham de uma sonda orbitando sorrateiramente a nossa Lua, e essa tal sonda servia para rebater sinais de uma rede de outros objetos espalhados pelo espaço, formando uma espécie de mapa de direcionamento. Ainda de acordo com ele, esse mapeamento através dos sinais de rádio estavam sendo enviados para uma constelação distante 13 mil anos-luz da Terra. Então, quando chegou o ano de 1998, no momento que as famosas fotos surgiram, a tal teoria do Black Knight, ou Cavaleiro Negro, voltou à tona, e para muita gente essa seria uma evidência real e incontestável de que o tal estava por aqui.
Mas alguns céticos não acreditam em nada disso, dentre eles o jornalista espacial James Oberg, que contradiz toda essa história apostando que essa foto do objeto, na verdade era simplesmente um cobertor térmico, que se desprendeu do ônibus espacial durante a própria missão STS-88. Então, dentre tantas teorias e justificativas das mais variadas possíveis, de qual lado você fica? O que deve ser isso que a câmera captou? Será um artefato alienígena, comprovando que somos visitados desde muito tempo? Ou talvez tudo não passa de um grande mal-entendido, e que na verdade as frequências captadas no passado eram somente um possível defeito nos nossos arcaicos aparelhos de detecção, e essa foto não passa de um cobertor térmico. Diz aí a sua opinião. E se quiser conhecer mais casos interessantes como este, siga Casos Curiosos.